Já trazia uma lágrima no canto do olho quando, nos anos 60, teve de fazer o caminho inverso da Mariquinha e, aos 23 anos, aterrou em Lisboa para representar a equipa de atletismo do Benfica. Mas outros voos teve de fazer quando já era recordista e campeão de Portugal dos 400 metros e, para fugir à PID, exilou-se na Holanda. Foi comprar discos a Roterdão e arrumou as sapatilhas. Perdeu o atletismo, ganhou a música. O cantor Bonga é o convidado desta semana do Cultura Tática. Muito obrigado, Bonga, por estar aqui connosco, é um enorme privilégio. António, sem querendo aqui desvendar muito da conversa, ainda se lembra do Bonga lá nos corredores do Estádio da Luz? Eu lembro-me, ele uma figura que marcou, porque esteve sempre muito próximo. Eu diria que isto é uma figura familiar, não é? Para além da admiração que nós temos pela carreira que depois teve como cantor. É óbvio que teve que optar naquela altura, era mais rápido que a própria música, não é? Portanto, ele conseguia, ainda tem alguns recordes, e um deles, os 400 metros, não é? Ainda anda por aí, o que é simplesmente extraordinário, é que este homem estava muito à frente, fisicamente falando. Temos essa vantagem, temos aqui dois em um. Temos o Bonga e o Barceló Carvalho. Grande figura mítica do atletismo português dos 400 metros. Ainda hoje, num europeu, é o detentor do recorde em termos portugueses, não é? Foi a melhor marca de um português nos campeonatos da Europa. Como é que vive com essa... Há muita gente que ainda não sabe que o Barceló de Carvalho é o Bonga, não é? É verdade, sim, senhor. Eu às vezes encontro indivíduos, enfim, que vêm ao espetáculo e não sabem que o Bonga, que é o Barceló de Carvalho, campeão de Portugal, é verdade, dos 400 metros. E das estafetas respectivas, e dos 200 metros e tal. E lembra-se do António ainda dos corredores do Estado da Luz? De que maneira? Opa! E de que maneira? Faz agora. Nós somos da mesma geração. Sim. É uma diferença de meses na idade. Sim, exato, para aí. O Eusébio também, e depois havia muitos encontros com ele. Mesma geração. É uma geração que desfruta do desporto e que faz do desporto a aproximação de uma amizade com uma determinada fatia de gente. Isso foi o que aconteceu com o meu amigo. Exatamente. Ainda me estou a lembrar do Campo Grande, na verdade. Exatamente. Que é ali que o Benfica tinha o campo, aquele que chamavam Instância de Madeira. Exatamente. Mas, logo atrás da churrasqueira havia o campo do atletismo, que era aí que a gente praticava, né? Fazia ensaio, aliás, os treinos, né? Estão a ver? Sim. Já estou a dizer do ensaio no desporto. É a música. E aí a gente treinava ali, claro. Mas em relação ao que o Simão está a dizer, nós tínhamos um relacionamento de uma amizade profunda, mas isso já trazíamos da África, essa convivência salutar de uns para os outros. E então a gente encontrava-se. Primeiro íamos ver futebol, e depois do futebol a gente... E lembro-me do piquenique ali no Rocio. Sim. É verdade. Onde nas segundas-feiras era quase mandatório. Sim. Lá estávamos nós. Na Feira Europeia, não é? Chegamos. Exato, muita confraternização. O Bonga vem para Portugal por causa do atletismo, não é? Foi o Benfica que me foi lá buscar. Conte-nos lá desse rapto, quase assim um bocadinho como o Eusébio veio de Moçambique. E o Bonga veio de Angola. O meu não foi rápido, foi consentido. O seu foi consentido. Porque o pai já era do Benfica, não é verdade? Sim. E em casa também a maioria era do Benfica. A proposta vem numa altura em que eu sou dos 9 filhos que éramos, na verdade, o que também trabalhava como o pai. Eu trabalhava de dia e estudava à noite. Entretanto, vem a proposta e a minha mãe põe as mãos à cabeça. O que vai ser de nós agora? Temos 2 vencimentos que entram, agora só vai ser um do pai, do Cota. E o Benfica insistiu nisso, né? Veio e tal, falou com o pai, através de um indivíduo que era um representante em Luanda. E por conseguinte, depois daí... Vai para Lisboa. Bem, sim, senhor. Foram tempos difíceis, os primeiros, não foi? Os primeiros foram tempos difíceis por causa da nostalgia, daquela vivência que a gente tem. Era muito diferente. Completamente diferente. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra.
E por conseguinte a gente chegou, mas já haviam cá atletas, amigos, né? não é? Não, havia muitos atletas africanos de Moçambique, de Angola, enfim, mesmo cabo-verdianos também e tudo. Não, já estavam cá em Portugal, já estavam enraizados, se podemos dizer assim. E aí eu ajudaram um cheguei bocadinho. também. Aí ajudaram um bocadinho. Lembra-se que idade é que tinha quando veio para Portugal? 23. 23 anos. 23 anos, exatamente. Já podia ter vindo antes. Hein? Podia ter 20 anos. Podia ter vindo antes. A carreira podia ter sido melhor. Se podia ter chegado Podia mais ter cedo. sido melhor a carreira, podia- vindo mais podia- cedo. Sim, não sim, é? sim, sim. Podia ter vindo mais cedo. É claro que hoje tudo começa mais cedo, Claro, não é? não é? Ah, sim, mas, sim, mas- sim. mas também nessas modalidades a rentabilização ou a progressão do talento, da capacidade, se desenvolve muito mais rápido. Claro. O conhecimento hoje sobre o homem atleta ou mulher, ok? É profundo. Basta olhar os Jogos Olímpicos, o que a gente vê, 4 em 4 anos, lá está alguém a fazer melhor, a bater um recorde. Exato. Que às vezes a gente diz assim, isto é impossível fazer melhor. Não, vai haver alguém com certeza. Superação humana, não é? Imagine, meu querido amigo, vir mais cedo ou ter agora 20 anos e começar a correr os 47 metros. O meu amigo tinha que voar. Não é? Mas foi uma adaptação rápida e fácil. Primeiro porque encontrei pessoas, enfim, no ponto de vista da relação, da ligação, não sei o quê. Não, Matos Fernandes, por exemplo, que também trabalhava. Rui Mingas, com o Benfica. pá, um amigo Sim, muito o Rui, amigo, pá. exatamente. O treinador. Que foi uma grande referência nessa altura, não é? Foi, sim, senhora. Foi. O Bonga acaba por sair do Benfica até por causa do Rui Mingas e desse grupo que depois vai para o Belenenses, não é? Sim, vou para o Belenenses. Sem, entretanto, deixar cair o Benfica, como se diz na gíria, não é? Quer dizer, eu ia porque estava lá o Rui estava lá, Fonseca e Costa também estava, e a gente ficava lá e ia treinando. Enfim. Acabou por ficar por lá. Sim, fiquei por lá um bocadinho. O Bonga tem esse lado quase de agente secreto, não é? Porque aproveitava também o seu lado atleta para poder. E essas duas identidades, não é? O Bonga e o Barceló de Carvalho, também aqui para ajudar um bocadinho ao ativismo social, porque o Bonga sempre foi das causas sociais, não é? Não era bem agente secreto, mas o estafeta. O estafeta. Eu tinha facilidade através das competições que nós tínhamos no estrangeiro. E eu então levava aquilo que a gente chama as mucandas. Mucandas são cartas, as cartas escritas. E muitas das vezes eu tinha que decorá-las, porque se fossem apanhadas por os tipos da PIDE daquela altura, era uma chatice, não é? Claro. E então eu levava as cartas, na verdade, metidas aí nas botas ou onde, e chegava lá e dava informação. Mas era mais uma informação falada, que era muito mais importante falada, porque eu estava mais seguro de que a mensagem passava, do que levar uma carta que podia ser apanhada, está a ver? Isso comprometia-me a mim e comprometia-me as pessoas que escreviam e que estavam ainda em atividade, na verdade. Mas também o que é que a gente dizia? Era a vida que se levava em Luanda, as injustiças que se praticavam numa época colonial complicada, né? E por conseguinte eu é que fazia estafetas, levava e Isto tal. faz-me lembrar, no meu tempo, isto é muito curioso falar disto, as pessoas não têm ideia. Quando o Benfica se deslocava, sobretudo aos países do leste, as Roménias e as Bulgárias, etc, etc, haviam angolanos que estudavam nas universidades ciências geopolíticas exatamente pelo Estado de... Ora bem, e eles vinham ao hotel, até connosco, não vinham desabafar, mas vinham desfrutar do que é estar ali com os jogadores do Benfica. E acabavam por, obviamente, abrirem-se um pouco e nós ficávamos a saber o que é que o angolano em Sófia a estudar. Mas o que é que está aqui? O angolano, por alguma razão. Eu recordo-me que muitas vezes isso aconteceu e é muito interessante que o desporto, e designadamente o futebol, tenha esse lado de unidade, esse lado de compreensão para com causas. O desporto tem isso e ensina-nos um pouco até a evoluir sobre essas coisas. E, de facto, são registros que muito importantes na nossa vida, porque, de facto, íamos jogar, éramos jogadores do Benfica, mas não deixávamos de perceber quem é que ele estava e o que estava a fazer.
Mas ainda hoje há pouca política no futebol e no desporto, não é, António? Se bem me recordo, o António é ainda hoje o único jogador deputado eleito. Eu acho que há um outro rapaz, que é qualquer coisa Águas, que jogou no Académico de Viseu. Parece-me que este rapaz também foi. Mas é um facto que eu fui deputado da Assembleia da República num período extremamente complicado, extremamente difícil. Isso acontece porquê? Porque os jogadores e os atletas não se querem comprometer ou simplesmente porque não existe esse ativismo? Por exemplo, no caso do Bonga é um bom exemplo, não é? Que serviu a sua causa, serviu as suas causas. Eu confesso que tenho algum desapontamento sobre gerações de futebolistas que tiveram a oportunidade de jogar no estrangeiro, que se tornaram independentes porque ganharam um bom dinheiro, foram os primeiros a ganhar. Aquela geração, Vítor Bahia, Jorge Costa, Fernando Couto, Paulo Sousa, João Pinto, etc., Rui Costa, Figo, etc., foram os primeiros grandes jogadores portugueses que emigraram. Foram-se embora e ganharam muito dinheiro pelo valor. Logicamente que nós ficamos contentes com isso. Mas jogaram em Espanha, jogaram em França, jogaram em Itália, jogaram em Inglaterra, jogaram por esses países todos. E quando regressam, nós estamos a contar com um serviço deles. Experiência que adquiriram, conhecimento e, sobretudo, independência financeira, que é essa que dá depois a independência intelectual. Eu tenho pena que essa geração tenha feito muito pouco, podia ter feito muito mais. Antes dessa, com muito menos recursos, fomos capazes de nos confrontar com aquilo que era o regime. Sim, com causas maiores. Com causas maiores. Eu vou aqui confessar que eu acho que eu nunca disse isto, por ser irreverente, por ter sido capaz de falar de causas importantes na defesa da criação do sindicato, na altura. E eu fui suspenso um mês, fui para casa, exatamente porque me tornei inconveniente, diria. Não vejo isso como uma medalha, de maneira nenhuma. Não. Mas fica o registro, não é? Mas fica o registro e não ter medo e acreditar que, mesmo com algum risco, valia a pena fazê-lo. Foi isso que eu fiz e, obviamente, que isso dá... Eu também fui um super inconveniente, a tal ponto que depois de ter sapado daqui para fora, já apagou-se o nome do Barceló de Carvalho. Riscou-se completamente. Exatamente. Havia a competição dos 400 metros, o torneio, enfim, nacional e não sei quanto. E normalmente disse, né? O campeão da modalidade de Portugal, não sei o quê, eu fã de tal. E evitavam dizer. O seu nome não aparecia. Não aparecia. Lembra-se assim da história, lembra-se de ter medo ou algum receio de ser apanhado pela PIDE na altura? Bem, eu dei o salto, né? Passei pelo aeroporto, já era conhecida, né? Porque as competições amadoras passavam na televisão, aquela televisãozinha preto e branco, não é verdade? E eu passava porque ganhava as provas, sempre que eu corresse eu ganhava, felizmente. Quer dizer, o Benfica contava comigo sempre, os 400 metros eu ganhava, os 200 também aí idem aspas. Então, faz favor, as televisões... E eu era conhecida, claro, normalmente. Claro. E quando passo no aeroporto, na altura da Pisga, quer dizer, está o homem assim a pôr os carimbos e tal no passaporte. Começou a olhar. Olha, ele é o Barceló e tal, não sei o quê. Sim, sou eu. Então vai viajar e os outros? Não, eu vou só comprar discos ali a Amsterdão e volto já. Opa, quando me apanhei no avião já lá em cima, que eu disse, pá, fiz um adeus com a mão fechada. Porque de facto era complicado. Nós tínhamos uma ligação de jovens como eu, aguerridos, não é verdade, que traziam informação de coisas verídicas muito complicadas e que passavam para mim, só que eles já estavam engaiolados. E quem vem de lá, de Luanda, e vai ter comigo, estava eu no Restelo. Mas eu nunca fui filiado ao Belenenses, atenção. Nunca fiz nenhuma competição para o Pelo Belenenses, mas treinava lá. Mas treinava lá, porque a gente não pode perder a pujança, não é verdade? E então, por aí, nesse mesmo dia que eu recebo o recado,
que os outros já tinham sido engaiolados, eu peguei as minhas biquatas todas e foi para a Holanda. E como dizia o Simões em relação ao desporto, ao futebol, dos que saíram daqui fora e ganharam, não sei quanto, eu também só começo a ganhar uma coisinha com a música e não com o desporto, porque nós era chamado desporto amador, na verdade, daquela altura. Sim, naquela altura. E então aí, olha. O Bonga vai para a Holanda e deixa de correr. Acaba a carreira. Acaba a carreira. Mas ainda fui treinar. Eu fui treinar num clube desportivo, não sei o quê, e cheguei a correr os 200 metros como campeão da Holanda, na verdade. E quase que eu ganhava. Foi ali, cabeça com cabeça. Os jornalistas que estavam lá, peraí. Quem é este tipo? E então foram informar. É um que veio de Lisboa. Qual é o nome dele? Ele chama-se Bonga. Bonga, de Lisboa. Espera aí, eles foram. E no dia seguinte aparece no jornal de Roterdão, na primeira página, este que diz ser o Bonga, não é nada mais, nada menos do que o Barceló de Carvalho, campeão de Portugal dos 400 metros, atleta do Sport Lisboa e Benfica. Ei, cara, me arranjaram um problema. Disseram logo onde é que o Bonga estava. Não, eu é que sapei do lugar onde estava, mudei para outro sítio e dali para a Alemanha. Para ficar um tempo até esquecer. Nem a conquista de campeões europeus de Amsterdão o salvou. Foi tão complicada. Bonga, o António tem aqui um livro para si, que é uma história popular do futebol, mas que no seu caso também pode ser aplicada ao atletismo, onde se fala, tem um capítulo também sobre as colónias. A troca de galhardos, que eu também tenho aqui um disco que chama Hora Cota. Hora Cota. E é a hora dos velhos, mas não são os mesmos velhos que europeus, porque em África a gente não tem casas de repouso. Os velhos têm que ficar com os jovens e vivem conjuntamente. Em casa. Muito obrigado, Simões. Nada, eu é que lhe agradeço imenso, porque estamos aqui a recordar coisas interessantes. O Bonga não foi só ativista contra o colonialismo, também teve problemas depois no regresso a Angola. Só há 2 anos é que voltou, não foi? No regresso a Angola eu tive, porque infelizmente nós os africanos ainda não acertamos as agulhas. Ficamos primeiro porque entramos naquela de termos ideologias muitas vezes um bocado severas, não é? Como é aquela do Bloco do Leste. E aí é complicado porque não tem nada a ver com os trópicos, com a nossa vivência, com o nosso cotidiano. E é preciso que conheçam mal o africano para implantarmos esse tipo de ideologias uns com outros, não sei o quê. Nós temos uma forma de ser. Quer dizer, que conseguiu suplantar a própria colonização. Nós temos uma vivência tão salutar, tão ótima, tão risonha e tão fantástica. Eu vivi isso. Os meus primeiros 23 anos de vida foi de viver em música, em harmonia com a família, a educação da rua, os velhos, a importância que têm os velhos, não é verdade? De nos educarem à rua. Mesmo que não sejam da nossa família, eles podem nos dar um cascudo ou puxar-nos a orelha, porque a gente fez uma má ação na rua. E eu tive o privilégio de ter essas 3 educações: a educação de casa, a educação da escola, que é a pior, e vou dizer porquê, e a educação da rua, que era a educação dos velhos que nos viam. Menino, você é filho de quem? Até o menino está aqui, e a gente levava. E tínhamos que nos calar, para não dizer lá em casa, senão levávamos a segunda vez, pelos pais. O velho tinha muita importância. Aliás, é assim mesmo que o dizem, o velho. E aí está para nós é o respeito. Aliás, eu começo na música com os velhos, com as cotas que nos ensinam. Dos 9 irmãos que nós éramos, eu era o único que tocava aquilo que se chama aqui o reco-reco. Nós chamamos a dicanza. Eu acompanhava o pai, que ele tocava uma concertina pequenina com um ritmo específico, que é a rebita. E eu acompanhava, né? E ele ficava todo coisa. Claro, os irmãos não tocavam nada e eu é que estava ali com o cota. E depois a aprendizagem do folclore. O folclore para nós é uma coisa extraordinária, porque definia um povo, os usos e costumes que nós tínhamos, né? É daí que a gente aprende a língua, quimbundo, mais propriamente dito, o calão, a gíria. É porque a gente não queria aquela de falar o português como Portugal. Claro.
Aí, evidentemente, e o povo respondeu em uníssono, o seu guio. E, pá, isso para nós era complicado, era violento. Claro. E então nós entrávamos na gíria, no calão. Oh, aquele linguajar de rua. Isso é fantástico. E até hoje, eu sou um dos precursores desta linguagem calão, gíria da rua que o grosso populacional entende. E de que maneira? E as minhas músicas são basicamente isso aí. Sim. Por isso é que é esta convivência. E o Bonga? Chama de como é? Estás a ir embora onde? Vamos embora dessa, vamos estar ali com a Garina. A Garina vai vir. Isso é fantástico. Depois é um linguajar que tem ritmo, não é? Claro, tem ginga, não é? Tem ginga. Tem ginga. Claro que tem ginga. Sim, é muito interessante. O Bonga consegue também unir um bocadinho de tudo isso em todos os países onde se fala português, porque consegue ir buscar isso ao Brasil, consegue ir buscar até mesmo a Portugal, a Cabo Verde. Onde é que se coloca aqui no meio disso tudo? Olha, primeiro que tudo tem a ver com o meu temperamento. Temperamento, eu sou aberto a todas as convivências. Na rua falo com toda a gente. Depois, esta de ser muito conhecido não faz de mim um snob, um exibicionista. Não, tenham paciência, nada disso. Não. Gosto de estar assim, gosto de falar para as pessoas. Acho que o preconceito, o racismo é uma estupidez tremenda, não é verdade? E depois acho que foi aí que eu ganhei a minha chegada aqui, com a nostalgia que trazia, dos familiares que deixei, da terra bonita, maravilhosa que é Angola, e das comezainas, enfim, dos encontros da família. Ter aqui uma vida diferente, treinar debaixo de chuva. Frio, não é? Ai, frio. Mais tempo de frio do que calor. Depois gente diferente que às vezes olhavam assim para mim e tudo. A gente tinha que se conhecer 1 mês, 2 meses, só depois é que se dizia bom dia, boa tarde, não sei o quê. E a gente ali chegava, vamos lá, estás bem? Okay, como é? Vamos ali. Era diferente, está a ver? Mas só essa abertura que eu trazia comigo da vivência de Angola é que permitiu com que a gente finalmente entrou. Se adaptasse melhor, não é? Sim, essa abertura, yeah. social, cultural. E o Benfica era uma grande família. E cuidado com isso, a gente fazia viagens. Aliás, o Benfica tinha essa raiz. A raiz do Benfica era um bocadinho isso, não é? Cultural. Olha, e as guitarradas do Riminga. Exatamente. E as cantorias que a gente tinha, e todo mundo cantava, e todo mundo saltava, e todo mundo. Sei lá, aquilo ali animou e depois. Exatamente. Eu tenho saudade de algumas coisas daquilo que é a raiz popular. Aquilo que mais me entristece é ver o meu Benfica ser cada vez mais empresa e menos clube. Isso é para mim... Grande verdade. E isto é uma grande verdade. Não me agrada. É uma grande verdade. Por mais vitórias que tenham. Sim. Porque eu compreendo que os tempos são outros. E compreendo perfeitamente que há uma fatia de espaço para o negócio. Porque ele existe em todo o mundo. O que eu não posso é beliscar a paixão ou tirar alguma coisa da paixão para ser mais negócio. Nós temos uma vez por ano um almoço de confraternização entre os antigos atletas. Isso é muito bonito. Sim, do atletismo e não só, de outras modalidades também, no Benfica. E acho que é o único clube que faz isso em Portugal. Eu acho. Bom, então, para a próxima vez convido-me. Tem que convidar o porque eu gosto imenso. E não quero saber quando a gente faz essa almoçarada. Olha, é a lágrima no canto do olho, são as comezainas, os copófilos, na verdade. E depois aquela recordação, tu vieste no ano não sei o quê, lembras-te do recorde que tu bateste, quando tu estavas lesionado, não sei o quê. E depois essas pessoas trazem as famílias. É uma coisa lindíssima, desde que acabei o desporto, que comecei a música, a gente tem essa almoçarada em dezembro. A música não foi possível agora por causa do... A música tem mais. Vamos ver se no próximo já o António já pode ir, e se o António for, eu também vou. Sim, com certeza. Vamos com certeza, até podemos fazer algo diferente e bonito, porque nós temos que ir buscar, enfim, eu disse aqui que tinha saudade, eu não sou saudosista, mas gosto de referir-me e sublinhar aquilo que eram valores e princípios dessa altura, que nada impediram que nos tornássemos, enfim, os atletas que fomos, bem pelo contrário, ajudou.
E é uma pena, às vezes, deitar fora tudo aquilo que se pode recordar, porque preenche a nossa alma, o nosso. Não é necessário preencher o orgulho já cá está, mas, sobretudo, e eu costumo dizer isto, para aqueles que foram atletas, eu não quero mais que digam que têm admiração por mim. Eu exijo que me respeitem. Sim. Troco sempre uma coisa pela outra. E esses convívios dão um sinal de respeito, dão um sinal de grande amizade, se quisermos, de grande cumplicidade, que são momentos inesquecíveis e, portanto, por isso é que já me estou a fazer para ser convidado. E eu aceito e já vou transmitir este apelo e vamos ter uma reação positiva, como não podia deixar seguramente. de ser. Porque eu pessoalmente tenho uma lembrança incrível, né, dos jogos do Benfica, né, daquele tempo. O pessoal da pesada, como a gente dizia, íamos todos ver o Benfica e estávamos ali. Mas não era só o futebol. Primeiro era as alegrias que eles nos davam, não é verdade? A jogar era aquela coisa de Benfica, não sei o quê, não sei qual. E a partir dali era a convivência salutar que a gente tinha antes e depois de um jogo de futebol. Reuniu famílias, eu conheci gente incrível. Foi a partir daí. Hoje ainda vê os jogos do Benfica? Quer dizer, não é jogos do Benfica propriamente dito, é os campos de futebol. Quer dizer, às vezes aquela coisa do antijogo, nós víamos espetáculo no outro tempo, mas espetáculo mesmo. Era incrível, na verdade. Estou a ver o Eusébio pegar na bola, o Simões agarrava, vinha, tal, driblava, cruza, o Eusébio, tal, aquele petardo que ele tinha de 40 metros. Para mim é o espetáculo. Jogo, Hoje há menos espetáculo. Hoje há fuçanguice. Porra, Exatamente. Simões, diga-me uma coisa. 2 jogadores que vão na disputa à bola, eles podem dar quinhão ao outro? É legal? Com o cotovelo, não. Com o ombro, mas sim. eles dão com o cotovelo, dão com a cabeça, cabeçada, cotovelada. Não, e começam a dizer que não. Não é falta. Não, e depois começam a dizer que não. Pois. É uma coisa assim, impressionante. Isso eu com toda a sinceridade. Esse futebol assim, não, desculpa, tenham paciência. Não vejo. desculpa, Depois dos palavrões, e depois a assistência também que colabora na atenção. Sim. E as palavras. E depois já não são senhores, são senhoras. Que antigamente não iam muito ao futebol. As senhoras passaram a tomar o lugar. A juventude veio aí com uma força terrível, mas em 45% pela negativa. Porque entram naquela euforia da excitação, do nervosismo e depois, depois apedrejamentos, já havia arrumarem isqueiros e não sei quanto, e depois o lado rássico, estúpido, não é verdade, que diz, mascarado, preto, não sei o quê. Isso aí, quer dizer, o espetáculo perde-se, não é verdade? Isso já nem é espetáculo, não é? Já não é espetáculo, não é verdade. Infelizmente, o futebol tem sido aproveitado nesse sentido. Sim. Tem sido muito penoso ver um espetáculo que é universal e que as pessoas adoram e que é um espetáculo que é bonito. Nós agora apenas vemos o jogo. O espetáculo abandonou o jogo. E, portanto, as pessoas já não pagam o espetáculo, pagam para ver o jogo. E, sobretudo, para ver o seu clube ganhar. Por isso, esta ausência da cultura desportiva. Está a dizer muito bem. Isto é muito Eu, quando vim de Angola, nós íamos ao espetáculo do futebol. Eu vou-vos contar uma incrível. Havia um indivíduo, Valdivino, exímio, driblador, o que se driblava como não era possível. E então ele chegava ao ponto de fazer o seguinte: pegava na bola e ia, passava muito, depois ia esperar a bola lá à frente. Quando lhe davam a bola, ele driblava o defesa que tinha pela frente, driblava o guarda-redes e não marcava. Punha o pé na bola e dizia: eu sou bom. E o povo aclamava, o povo gostava disso. Uau, olá, minha, e eu, quando chego a Portugal, também ali no Estado da Luz, eu vi muitas das vezes o Simões, o Zé e tal, pegavam na bola, né? Empolgavam, né? E a assistência também acompanhava.
gritavam, né? Eu disse, epá, aqui também é quase igual o que nós temos lá em Angola. Epá, aquela enchente, depois era muita gente no campo de futebol, era cheio, os campos enchiam. Claro. E eu gostava por isso. Era só para provar, porque a razão é que eu não vou agora aos campos de futebol. Né? António, já não temos tempo para mais, temos sempre aqui um desafio. Se o Bonga tivesse sido jogador de futebol, onde é que o colocava em campo? Ponta de lança. Ponta de lança. E caramba, pela velocidade que eu tinha, está bem dito. Está bem Ponta dito. de lança. Fintava o guarda-redes, parava. Parava, não marco. Não, mas aí era problema. Não, virava-se de costas e marcava de calcanhar. Calcanhar. Mas estou a vê-lo a ir embora e o defesa aflito, não é? A querer apanhar-lhe a camisola para ver se o parava. Não tinha hipótese. Mas aquilo estava encostadinho ao corpo, Deus me livre, a velocidade ia-se embora. Mas estou a vê-lo nessa posição. Está comprado então. Bonga, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Samuel, por essa gentileza. Sim, senhora Simões. Tive muito gosto em estar consigo esse bocadinho. É pena que o tempo é curto, mas está aí. Desejo muitas felicidades, boa continuação. Igualmente. O meu pertence a uma geração lindíssima de várias coisas em que fomos capazes de ser quase os pioneiros a fazer determinadas coisas. Um homem que pertence a essa pequena fatia. Hoje nós temos muita gente com talento. É muito bom ver a nossa seleção nacional, ver músicos espalhados pelo mundo fora, que são convidados por aí, por esse mundo da música. Um homem que sabe que isto é verdade. Sim, e de que maneira? Quando nos lembramos um pouco do nosso tempo, tínhamos que andar ali um bocadinho à procura para saber quem é que era capaz de fazer umas coisas. Felizmente hoje estamos muito melhores. Sim, senhora. Muito obrigado, Bonga. Muito obrigado, sou eu. Muito obrigado. Boa António, daqui a 15 dias temos mais convidados no Cultura Tática. Até lá já sabe, fique bem, fique com a Sport TV.